Oi, turma, sejam bem-vindos à nossa quinta aula. Dessa vez nós vamos estar trabalhando com uma paisagem sobre a qual eu quero conversar um pouco antes da gente começar a pintura propriamente dita. O pintor, como artista, tem como função intrínseca o seu trabalho a decodificação do mundo, ou seja, ele, para colocar a sua obra na tela, ele, para pintar a tela, ele decodifica o mundo que ele está enxergando de tal forma que ele consiga se expressar numa linguagem entendível, inteligível para o usufruidor daquela tela, para quem observa o seu trabalho final. E o que é isso? Do que a gente está falando? Desde criança, como é que a gente aprende o mundo? A gente aprende o mundo entendendo que a árvore é árvore, o rio é rio, a pedra é pedra, o cachorro é o uau-uau, que é uma das primeiras coisas que nossos pais nos ensinam, que apontam para o cachorrinho, dizem, olha lá o uau-uau, não é? Casa é casa, e todas essas noções vão sendo compartimentalizadas no nosso cérebro, do lado esquerdo, como conceitos, como objetos. Então, nós temos a árvore, temos a casa, temos o rio, temos o caminho, temos o cachorro, temos o morro. Mas na hora de pintar, não é assim que as coisas vão funcionar. Na hora de pintar, o artista tem que decodificar isso. Ele simplesmente não vai botar uma árvore ou uma estrada na tela. Talvez um pouco difícil de entender, né? Mas vamos de outra forma. Uma árvore ou uma estrada são uma sucessão de manchas coloridas que o artista vai jogar na tela, se esquecendo do que aquilo no fundo representa no mundo real. É claro que na outra ponta o observador, quando for olhar aquilo, ele vai ver uma árvore, mas em verdade o que ele está vendo são manchas. E essa coleção de manchas, que a gente pode chamar de uma paisagem, e que estão sob uma mesma luz, que então servirão para que o observador consiga apreciar a obra. No entanto, se o pintor tentou desenhar, ou pintar uma árvorezinha, uma casinha, um morrinho, aquilo não foi uma pintura, aquilo foi um trabalho infantil. Então, vamos nos preocupar com as formas, Vamos nos esquecer do que são aquelas formas no mundo real. Não importa se a árvore é árvore, ou morro, ou casa, aquilo tem cores, aquilo tem claros e escuros, aquilo tem uma lógica própria da iluminação que está naquele ambiente, tá? Isso, então, é o que o pintor deve jogar na tela. Ele deve se preocupar com aquele conjunto de manchas, aquele conjunto de cores harmônicas, porque tudo que está sob a mesma luz está trabalhando de uma forma harmônica. E, então, completar a sua pintura sob aquela mesma luz e, enfim, permitindo com que aquilo seja observado não só como um conjunto de conceitos, árvore, casa, pedra, móvel, etc., mas como uma obra de arte. Está bem? Então, observem bem agora o que nós vamos pintar. É uma paisagem dominada por um céu enorme, em que o fotógrafo reduziu o plano terrestre, a parte terrestre da fotografia, a sua porção bem inferior,
e colocou aquele céu enorme acima. Este céu, para o qual a gente olhando, que são nuvens dentro de um céu, claro, mas onde aparecem partes do céu e nuvens colossais, não são mais do que formas abstratas. Assim como a gente olhando para a parte terrestre dessa imagem, a gente pode ver também que tudo aquilo são formas, formas e formas. Está bem? Então vamos à nossa pintura. Até lá. Como vocês podem ver, essa é uma gravação feita com a velocidade aumentada em 5 vezes. Eu estou me preocupando nesse momento em meramente fazer o traçado básico da pintura. Não me importa em momento algum em ser fiel ao original, tal como a gente havia conversado um pouco antes. A gente olha para a imagem original e a partir daí faz a nossa leitura, a nossa interpretação e joga o resultado disso na tela. As cores que eu estou usando são branco, o amarelo ocre, o vermelho e o azul. O vermelho não aparece, ele é utilizado somente nas misturas. Esse tom marrom escuro que vocês estão vendo aí é o resultado da mistura das 3 cores, tá? Nesse momento eu estou pintando o céu, que parece bem escuro, porque está em contraste com o branco da tela, tá? Vocês vão ver que a seguir, quando eu começar a preencher de fato as nuvens, esse contraste vai diminuir. Nesse momento, eu estou trabalhando nesse trecho embaixo, que é o trecho, digamos assim, da parte terrestre da imagem, tá? O horizonte, eu coloquei o horizonte um pouco mais alto do que estava na imagem original. E agora eu estou pintando o campo, estou preenchendo o campo, tá? Essa mistura que vocês estão vendo aí é do amarelo ocre com um pouco de azul, e um pedaço eu alterei um pouco esse riachinho que está aí, para que ele apareça um pouco mais na imagem. E a partir daí começa então a trabalhar o céu, que é o elemento mais importante, mais imponente na imagem, né? Vocês estão vendo ainda uma diferença bastante grande entre a parte preenchida e a parte branca, mas isso vai sumindo aos poucos, na medida em que eu vou preenchendo estas áreas com uma cor que pretende representar o branco das nuvens, mas em verdade é um cinzento, tá? É feito do branco com um pouco da mistura das outras 3 cores. Agora eu estou trabalhando a parte escura das nuvens, que é essa parte inferior, onde quase se pronuncia uma tempestade. Não? Aos poucos eu vou uniformizando esses espaços e trabalhando o céu e as nuvens de maneira que eles fiquem mais uniformes. Eu acho que vocês começam a reparar que a imagem começa já a ter, a pintura começa já a ter alguma uniformidade. Eu estou aliviando um pouco esse azul do céu, esse azul ao fundo, que é escuro. Na imagem original vocês estão vendo que ele é bem escuro, mas na pintura eu optei por trabalhar isso um pouco mais claro, para não ficar tão carregado. Eu criei também um espaço ali à esquerda no céu,
onde eu mostro um pouquinho do céu, ali nas nuvens, logo no início das nuvens ali à esquerda. Daqui a pouco vocês vão ver isso mais acentuado. Nesse momento eu estou trabalhando na parte do campo, né, do capim do campo. Vocês podem ver que as cores são muito poucas na tela, né? Que o ocre é muito usado, que o azul nessa mistura com ocre e lá no céu é muito usado também, e que o vermelho, como eu disse e repetindo, ele é utilizado para escurecer as cores, já que a mistura do amarelo, do azul e do vermelho tende a dar um marrom escuro, um quase negro, tá? Notem que eu estou suavizando as bordas das nuvens para aproximá-las mais, e ao mesmo tempo que eu tento acompanhar as partes onde há mais luz nessas nuvens, ok? Continuo trabalhando nas nuvens, observem bem. Eu estou colocando, vejam só, nesse momento eu estou colocando mais azul naquele canto, que é um azul, digamos, inventado, é um pedaço onde o céu aparece que foi inventado para me ajudar na composição, tá? Ficou um pouco alterado ali, mas me ajudou, me deu mais equilíbrio na composição, ok? Estou trabalhando nas árvores, um pouco naquele arvoredo lá, volto para as nuvens aqui em cima. E aos poucos eu vou trazendo a pintura para o seu resultado final. Esse pedacinho de céu à esquerda ali, eu ainda vou trabalhar ele um pouco, de forma a integrá-lo mais com as nuvens, tá? E com o próprio restante do céu, deixar a coisa toda um pouco mais uniforme. Ainda no campo, procurando dar uma luz um pouco maior. Reparem que há um pouco de luz a mais ali onde o campo se junta com aquele pedaço de mata. Suavizando nesse momento o céu, trabalhando naquele canto onde aparece aquele azul, que foi um azul, como eu disse antes, inventado. Notem que nesse momento eu já não tenho tanta preocupação em ocupação das áreas na tela. A minha preocupação é de integração entre as diversas massas, tá? Conseguir um pouco mais de atenção no que eu quero que seja o ponto focal da tela, que é ali no encontro do céu com a mata, e a suavização das nuvens, trabalhando sempre de maneira que elas, vocês podem observar que elas estão bem mais integradas agora do que estiveram no início da pintura, do que estavam no início, tá? Continuamos trabalhando, continuamos procurando integrar mais. Como vocês viram e puderam acompanhar, mesmo que de uma forma acelerada, a pintura do quadro, essa foi uma obra em que a gente trabalhou com o conceito do que a gente estava vendo. A gente não meramente copiou como se fosse uma outra máquina fotográfica, trazendo o que estava da fotografia para a tela. Não. A gente interpretou o que estava vendo e traduziu aquilo de acordo com o sentimento do pintor, do artista, que no caso era eu,
tá? Então, vocês viram que houveram alterações como a linha do horizonte que subiu, o riozinho, o riachinho que eu aumentei, a inclusão de um pedaço de céu azul em meio às nuvens, ali no lado esquerdo, e a utilização das cores conforme eu descrevi. Eu usei as cores de uma forma bastante simplificada, que, no entanto, não reduziu em nada o efeito, o resultado final. Então, aí está. Eu espero que vocês tenham apreciado. Por favor, assinem o canal, se é que já não o fizeram, e cliquem no sininho para que vocês sejam avisados das próximas vezes em que eu colocar vídeos aqui com novas pinturas, tá bom? Então, um abraço para todos e até a próxima.